Vamos imaginar que você vai fazer uma prova bem difícil, sei lá, de repente para um concurso que você quer fazer, ou uma prova na escola. Imagina a prova que você quiser aí, né? E vamos imaginar que você quer muito passar, por isso então você começa a estudar muito, 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 muito. Você já imaginou que bom seria se milagrosamente, na véspera dessa prova que você vai fazer, aparecesse um anjo do céu com uma folha na mão dizendo assim: olha, tá aqui as perguntas que vão cair na prova amanhã. Pode estudar por elas, que são essas aí que vão cair. Não ia ser um grande alívio pra gente saber já de antemão quais são as perguntas que iriam cair na nossa prova? Pois é, um dia todos nós passaremos por uma grande prova, a prova mais importante de todas, a prova do final da nossa vida. E eu tenho uma boa notícia: nós já sabemos quais são as perguntas que nos serão feitas, o que vai cair nessa prova no final da nossa vida. São justamente essas perguntas e respostas que nós ouviremos no Evangelho desse final de semana. Eu sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração e estamos começando mais um vídeo de comentário ao Evangelho do domingo. Estamos chegando ao 34º domingo do tempo comum, que também é a solenidade de Cristo Rei. Com este domingo, nós encerramos a nossa caminhada dos domingos do tempo comum, encerramos os domingos do ano litúrgico. A festa de Cristo Rei é o último domingo do ano litúrgico. E antes de a gente passar diretamente ao texto, cuja temática eu já mencionei mais ou menos por onde vai agora há pouco, né? Eu acho que seria interessante a gente conhecer um pouquinho a história dessa festa de Cristo Rei, que nós vamos celebrar agora nesse domingo, até para a gente poder entender o que estaremos celebrando agora, né? Essa festa de Cristo Rei, ela é uma celebração que não é muito antiga. A igreja não tem nem 100 anos que nós começamos a celebrar a festa de Cristo Rei no final do ano. Sabia disso? Pois é, foi em 1925 que o Papa da época, Pio XI, instituiu que o domingo anterior à festa de Todos os Santos, festa de Todos os Santos, você sabe, é dia 1º de novembro, né? Então, o domingo anterior a essa festa, sempre, portanto, no último domingo de outubro, esse domingo teria que ser considerado domingo de Cristo Rei. Então, note, antes era celebrado num outro domingo, não era como é agora, era sempre no último domingo de outubro. E o que levou o Papa Pio XI a instituir essa festa? Por que começou-se a celebrar Cristo Rei nessa época? Porque naquele período da história, o Papa percebeu que era necessário reafirmar a realeza de Jesus Cristo. E realeza no sentido de soberania mesmo, né? Que Cristo está acima de todas as ideologias, de todas as políticas, de tudo que, enfim, fosse da cabeça humana, né? É bom a gente lembrar que não fazia muito tempo, né? Em 1925, aquele período da história, aconteceram muitas coisas trágicas, né? Um pouco antes, em 1917, na Rússia, por exemplo, houve a Revolução Russa, que destituiu a monarquia e instituiu um regime que procurava chegar ao comunismo, e foi um banho de sangue, né? Além da Revolução Russa, houve outros conflitos, e depois de 1925 a gente vai ter Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, essa confusão toda, né?
confusões inclusive que partiam de ideais ateus, mas também de ideais cristãos, né? Deturpados, gente que entendeu mal e se dizia cristão. É bom lembrar que o próprio Hitler, né, também em alguns momentos se apresentava como um cristão, coisa que a gente não precisa nem imaginar, não custa muito a gente entender que de cristão não tinha absolutamente nada, né? Então a festa de Cristo Rei, né, lá em 1925, antevendo um pouco essas coisas que iriam acontecer e dando resposta àquelas que já tinham acontecido, queriam reafirmar a soberania de Jesus Cristo e da sua palavra e da sua mensagem. Foi um pouco esse o objetivo lá naquele tempo. Entretanto, com o passar dos anos e logo depois da reforma do Concílio Vaticano II, né, já tinha se terminado o concílio, em 1970, portanto já tinha acabado o concílio fazia alguns anos, né? Em 1970 se repensou o significado dessa festa dentro do ano litúrgico e dentro da nossa fé. Se por um lado, lá antes, né, em 1925, se queria estabelecer, né, reafirmar a figura de Jesus Cristo como rei, como soberano, já depois do concílio a ideia continua a mesma, mas com uma outra abordagem. Então, depois do concílio, nós começamos a entender a festa de Cristo Rei como uma celebração que nos faz olhar para frente, para o futuro, para a instauração definitiva do reino de Deus. Vou colocar de uma maneira, vou tentar me fazer mais claro, tá? Então olha que interessante. Na minha cabeça, há não muito tempo, eu sempre pensava assim, gozada, a gente no ano litúrgico, a gente já falou o que é ano litúrgico aqui, né? O ano diferente do ano civil, né? É esse período de um ano que a igreja recorda os principais fatos da vida de Jesus e também os principais fatos da nossa fé, né? O ano litúrgico começa no Advento e vai até a festa de Cristo Rei, que é a última semana do tempo comum. Então na minha cabeça eu pensava assim, gozado, por que a gente não celebra Advento, nascimento de Jesus, depois o seu batismo e aí vida pública, e só celebraria a Páscoa no final do ano litúrgico? Porque na minha cabeça faria mais sentido seguir essa ordem cronológica, né? Preparamos-nos para o nascimento de Jesus, Jesus nasce, Jesus cresce, Jesus prega, e só no final da sua caminhada é que ele vai ser crucificado, morto, e vai ressuscitar e depois enviar o Espírito Santo, né? Depois da ascensão. Então, pela lógica, se a gente fosse seguir essa cronologia da vida de Jesus, nós teríamos que celebrar a vinda do Espírito Santo em Pentecostes no final do ano litúrgico, né? Mas depois de ler, de procurar entender melhor a história da liturgia, né, como é que as coisas se desenvolveram, eu fui perceber que, na verdade, o ano litúrgico não está querendo colocar em ordem cronológica os acontecimentos da vida de Jesus. Na verdade, depois da festa de Pentecostes, nós entramos no tempo comum e vamos ali fazendo esse caminho de discipulado com Jesus, e o final do ano litúrgico é a festa de Cristo Rei, para nos fazer pensar que um dia o nosso discipulado, que está acontecendo no momento presente, um dia ele vai ter o fim na vinda definitiva de Jesus. A festa de Cristo Rei, então, nos faz olhar lá para frente, para algo que ainda não aconteceu, mas que nós alimentamos a esperança de que Jesus um dia voltará e no seu retorno, finalmente o reino de Deus vai ser instaurado com plenitude, né? Não sei se me fiz claro. Pois bem,
é um pouco esse o espírito dessa celebração agora no pós-concílio, né? Agora como nós a entendemos. A festa de Cristo Rei é uma festa da esperança, né? Uma festa daquilo que irá acontecer em definitivo com a segunda vinda de Jesus Cristo. O evangelho que nós ouviremos é retirado do capítulo 25 de Mateus, né? Nós já começamos a ouvir esse capítulo no domingo passado, né? Foi a parábola dos talentos, também a parábola das 10 virgens, né? Que ouvimos também, se eu não estou me confundindo, há 15 dias. E esse, como eu disse, sendo o último domingo do tempo comum, domingo que vem já começamos um ano novo na igreja, um novo ano litúrgico. Começaremos a celebrar o tempo do Advento, que marca a preparação para o Natal, e aí já começamos a ouvir outro evangelista, né? Não mais Mateus, começaremos a ouvir Marcos, né? Nós vamos então ouvir Mateus 25, versículos de 31 a 46. Então, se quiser, dá pausa aí no vídeo, procura na Bíblia ou na liturgia diária, Mateus 25, de 31 a 46. Eu vou ler o evangelho todo agora, e aí depois a gente vai comentando. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação.
Eu acho que esse texto você já deve ter ouvido alguma vez na vida, né? Um texto clássico, assim, é muito conhecido e também muito didático, né? É bem claro, aparentemente, a mensagem que Jesus quer transmitir. Um dia o rei virá, ou seja, ele mesmo, né? Jesus retornará e em um determinado momento todas as nações serão juntadas diante dele e ele separará uns dos outros. E como eu estava brincando no início desse vídeo, né? Ali vai ser feita a nossa grande e última prova e as perguntas que vão cair nessa prova já estão aí, né? Nós seremos julgados a partir da nossa prática do amor. O que vai ser perguntado para nós nas perguntas dessa prova é, enfim, se amamos ou não. E isso que vai ser aquilo que garantirá a nossa entrada na vida eterna. Ok, a princípio essa é a imagem que vem assim já de bate-pronto para a gente, né? Seremos julgados um dia e o tema do nosso julgamento é se amamos ou não. Mas eu acho que se a gente olhar assim, com um pouco mais de demora para esse texto, pode ser que levantem assim, algumas questões que podem nos soar um pouco difíceis até, né? Eu me refiro principalmente ao fato de, diante dessa separação de bons e maus e da condenação dos maus, a gente pode achar estranho se a gente comparar esse texto com o jeito como Jesus se comportava ao longo de toda a sua vida. Por quê? Ao longo de todo o Evangelho e ao longo desses 34 domingos aí do tempo comum que nós passamos juntos, que nós meditamos o Evangelho, a todo momento Jesus transparecia a imagem de Deus que é misericordioso, que é Pai amoroso, que é capaz de relevar tudo. Jesus se comportava de uma maneira tal que escandalizava o pessoal que era mais religioso no tempo dele, a tal ponto de ele ser chamado de amigo de prostitutas e cobradores de impostos, né? Então, como é que esse Deus que se revelou em Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é Deus. Como é que Deus que se mostrou assim o tempo todo tão bondoso, tão misericordioso, tão capaz de relevar tudo, vai chegar num ponto que parece que vai cansar de relevar? Parece que isso está em contradição com aquilo que Jesus veio mostrando ao longo do Evangelho. Parece, se a gente olhar assim muito superficialmente esse texto, a gente vai aprofundar um pouquinho mais para esclarecer isso, né? Mas olhando assim muito superficialmente, a gente pode ter a impressão de um Deus que é como um banco, né? O Deus que se revelou para nós em Jesus Cristo, quando, por exemplo, ele conta a parábola do filho pródigo, né, em Lucas 15, mostra um Deus que foi capaz de esquecer tudo aquilo que o filho mais novo tinha feito para ele de errado e o acolheu como filho, como se nada tivesse acontecido. E eu lembro que quando a gente comentou esse texto aqui no passado, Lucas 15, o filho pródigo, é interessante que o texto em Lucas 15 não diz que o filho se arrependeu. Ele voltou para o pai porque estava com fome. Quer dizer, até a volta dele para o pai é meio que uma canalice. E eu faço questão de destacar isso, que o filho voltou para o pai por interesse e não porque exatamente amava o pai ou estava com saudade do pai, porque mostra que Deus é capaz de nos perdoar até se a gente não está disposto ainda a se converter, né? É um amor absolutamente incondicional que aparece em Lucas 15, né? O Deus que vai em busca da ovelha perdida. Como é que o Deus que vai em busca da ovelha perdida vai chegar um momento que vai cansar de ir atrás da ovelha perdida e vai mandar a ovelha perdida para o quinto dos infernos? Não parece que são ideias contraditórias?
Bom, aqui então a gente percebe, se queremos aprofundar no texto, a gente percebe que tem algo que precisa ser interpretado, porque se for levado ao pé da letra, entra em contradição com o resto do Evangelho. Uns 2 domingos eu lembro que a gente comentava isso. Quando um texto, né, bíblico tem um elemento que está difícil de compreender ou que parece contraditório, é bom a gente tentar entender melhor, né? De repente pode ser que tenha elementos ali que a gente não tenha percebido. Então, nesse sentido, eu acho que seria interessante a gente aprofundar mais. Quase sempre a gente não faz isso. Eu recebi uma catequese, talvez a mesma catequese que você recebeu, em que, por exemplo, eu lembro que falavam para mim que no final dos tempos nós seríamos colocados na frente de Deus, né, como o texto insinua, e que São Miguel ia vir com a balança. Vocês já viram que a imagem de São Miguel tem uma balança, né? Ele está com uma balança na mão. E que Deus ia colocar de um lado da balança o que a gente fez de bom nessa vida e do outro lado da balança o que a gente fez de ruim. O lado que pesasse mais definiria se a gente ia para o céu ou para o inferno. Eu lembro que tinha outras histórias que o pessoal falava dizendo assim, olha, vão colocar a sua vida para transmitir que nem um filme num telão para todo mundo ver. É claro que era um jeito de fazer um pouco de terrorismo espiritual com a gente, né? Pra gente temer a Deus, mas não no sentido de respeitar a Deus, mas de ter medo mesmo. Porque Deus, eu lembro que falavam até assim pra mim, Deus é como uma moeda. De um lado é amor e misericórdia, mas do outro é justiça. Então, peraí, então não tem amor, não tem misericórdia, ele é só justiça. Se ele vai jogar, se ele não é capaz de perdoar esses que erraram, então ele não pode ser amoroso, ele é só justiça. Então, e eu volto, né? Se a gente coloca isso em comparação com o jeito que Jesus agia, né? Acolhe a mulher que foi pega em adultério, aquela coisa toda que a gente já conhece, né? Então, precisamos aprofundar. E além da ideia de um Deus justiceiro ou de um Deus que é como um banco. Eu usei essa comparação agora há pouco, eu volto a ela. Por que eu falo que é parecido com um banco? Um banco não esquece as dívidas da gente, né? Um banco não vai relevar a dívida que a gente faz, eventualmente. E o banco soma débitos e créditos, né? Agora, o amor não soma nem débitos nem créditos. Volta a coisa do filho pródigo. O filho que errou muito, Deus não contabilizou os erros dele. O pai não ficou com uma caderneta até o final da vida do filho mais novo dizendo, olha, você vai ter que me pagar tudo isso aqui porque você gastou o que era meu, você me abandonou aqui, tarará, 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 colocando todos os negativos, né? Uma caderneta. Não, a parábola não fala que o pai o acolheu. Não somou débitos, mas também não somou créditos. O filho que só fazia o bem, ele não ganhou um crédito com o pai por causa disso. Porque a lógica do pai não é a lógica do dinheiro, não é a lógica contábil. A lógica de Deus é a lógica do amor. E a lógica do amor, como dizia Pascal, né, um filósofo francês, acho que do século XIX, XVIII, não lembro, dizia, o coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração de Deus não segue a mesma lógica que a nossa. Então, como é que a gente pode olhar para esse texto tentando ter isso presente? O coração de Deus é misericordioso e amoroso. Bom, não interpretemos ao pé da letra esse texto. Vamos tentar extrair a grande lição que ele nos traz. E a grande lição que está por detrás desse texto que Jesus está nos ensinando é o que é mais fundamental na vida. Bom, é bom notar que esse discurso de Jesus, nessa altura do Evangelho, Mateus 25,
é o último discurso grande que Jesus faz no Evangelho de Mateus. Depois que ele fala essas coisas todas, Jesus vai celebrar a última ceia com os discípulos, um pouquinho depois disso, e aí logo começa a sua paixão, morte e ressurreição. Não tem nenhum outro grande discurso de ensinamento de Jesus depois desse. Esse é o último. E na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, os últimos discursos de alguém são sempre muito importantes, porque querem transmitir aquilo que a pessoa que está se despedindo, né, os discursos de despedida, por assim dizer, essas falas querem transmitir o que a pessoa considerava mais fundamental. Quando alguém da nossa família está para falecer, a gente respeita aquelas últimas vontades da pessoa como se fosse lei, não é assim? Hoje mesmo eu conversava com os colegas aqui da casa, né, os outros religiosos, e lembrando assim, de alguns colegas nossos que partiram e como que havia esse esforço de às vezes fazer as últimas vontades, mesmo quando pudessem parecer um pouco desafiadoras demais ou até absurdas, né? Então, as últimas vontades que alguém manifesta são sempre as mais fundamentais. E o que está transcrito aqui nessa história que Jesus está contando é justamente aquilo que ele considera de mais essencial, né? O mais fundamental. Como se ele estivesse dizendo assim: olha, mesmo que vocês esqueçam tudo o que eu expliquei para vocês, isso que eu estou falando aqui, vocês não devem esquecer. E o que é o que a gente não deve esquecer? Que a nossa vida vira vida eterna, a nossa vida se enche de eternidade na medida em que a gente aprende a servir os outros. Então, essa história que Jesus conta, de que um dia ele virá e separará os bons dos maus, mais do que ser interpretada ao pé da letra, porque, como eu dizia, se a gente interpretar assim, que Deus em algum momento vai esgotar a sua misericórdia, isso entra em conflito com o restante do Evangelho. Então precisa ser interpretado simbolicamente, né? Dar um passo adiante. Então, mais que a gente entender assim, ao pé da letra, é preciso a gente perceber. Jesus quer nos ensinar o que é mais fundamental na vida, o que é mais fundamental para ser discípulo dele. E para Jesus, o que é mais fundamental é aprendermos a viver para servir os outros de uma maneira misericordiosa e desinteressada. Há algumas pessoas que inclusive dizem que esse texto no Evangelho de Mateus é o coração do Evangelho. É o que tem de mais, assim, precioso, o núcleo, né? Aquilo que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Fazer o bem para os outros desinteressadamente faz com que o céu já comece a acontecer aqui na terra. Bom, vamos em frente. Chama atenção nessa história, quando Jesus conta, que a esses que ele chama de bem-aventurados, Jesus diz que cada vez que eles fizeram um bem para uma pessoa, foi a ele mesmo que essas pessoas estavam fazendo. E aí, os justos, né, da história falam assim: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, ou te vimos preso e fomos visitar? O que chama a atenção é que eles não reconhecem que cada vez que faziam isso para alguém, faziam a Jesus. E por que isso chama atenção e por que isso é importante? Porque fizeram desinteressadamente. Não fizeram porque viam Jesus no outro. Porque se fosse por esse motivo, vou fazer o bem para aquela pessoa, porque naquela pessoa está Cristo, então vou fazer para honrar o Cristo. Então isso não é amor, isso é interesse. Por que eu vou fazer isso
por causa do Cristo para ele me dar a vida eterna em seguida? Não. Eu vou amar o próximo e fazer bem para o próximo desinteressadamente. Porque o amor, além de fazer bem para a pessoa que o recebe, faz também para quem está distribuindo amor. Então, o que chama atenção nessa fala do Evangelho é o fato de que faziam pelo prazer de se fazer o bem. A recompensa de quem é bom é ser bom. Isso já faz a vida ter um gosto diferente. Às vezes a gente ouve algumas ideias de espiritualidade que eu acho interessantes, para não dizer cômicas até, né? Vou amar o Cristo no outro. Não, ame o outro. Isso é o que Cristo ama, que nós amemos os outros. Porque você dizer assim, fulano, eu detesto fulano, mas eu faço bem porque estou fazendo porque Jesus Cristo me pediu, ou para honrar Jesus Cristo. Não, faço bem para você se tornar uma pessoa melhor. Eu acredito, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que foi, eu não sei se foi São Francisco de Assis ou foi Santa Teresa d'Ávila, não me lembro agora, que disse assim: Senhor, se eu te busco por medo do inferno, jogue-me no inferno. Se eu te busco simplesmente para ganhar o céu, feche-me o céu. A gente não pode ter esse desinteresse, ser coagido a sermos bons. A gente precisa fazer o esforço de sermos bons, porque é bom ser bom, né? Ok. Até aqui a gente percebeu então que aquilo que é dito nesse Evangelho, dessa festa de Cristo Rei, é aquilo que é o mais fundamental na fé em Jesus Cristo, no seguimento de Jesus Cristo. Mas então, como é que a gente explica essa questão da condenação que aparece no final do Evangelho? Como assim? Deus está se vingando dessas pessoas? Como é que é? Como é que a gente precisa compreender? Como eu disse no início, não vamos entender o texto ao pé da letra. Mais do que entender que Deus eventualmente vai nos castigar por causa dos nossos maus atos e a gente começar a buscar Deus por medo, porque pode ser que a qualquer momento ele apareça aí e a gente não sabe de que lado que a gente vai ficar dele, né? Se ele vai considerar a gente cabrito ou se vai considerar a gente ovelha, né? Mais do que entender isso como uma profecia do fim do mundo, a gente precisaria entender isso como uma advertência. Ou seja, enquanto temos tempo, enquanto temos vida, gastemos a vida com o que vale a pena, com o amor, com a misericórdia, com o serviço aos outros, principalmente aqueles que não podem nos retribuir o bem com elogios, com aplausos, ou com dinheiro, ou com qualquer outra benesse, né? Gastemos a vida com o que vale a pena, fazer o bem a quem não pode nos retribuir, ou como diz o povo, fazer o bem sem olhar a quem. E eu acho que essa ideia faz bastante sentido, porque quando Jesus fala com os que são, entre aspas, condenados, né, os que não vão entrar no reino, ele fala assim: ide para o fogo eterno destinado ao diabo e aos seus anjos. Essa imagem do fogo eterno, Jesus usava uma imagem que era muito conhecida do povo. E sabe da onde que é esse fogo eterno? Em alguns outros textos na Bíblia, Jesus fala da Geena. Não sei se você já ouviu isso, né? Esse nome. Tem um samba acontecendo aqui embaixo, gente, mas é a festa dos justos do Evangelho, tá? Então não reparem não. Qualquer coisa a gente desce lá junto para sambar com o pessoal. Essa imagem que Jesus usa do fogo eterno é a imagem da Geena. Aparece esse nome na Bíblia algumas vezes. Geena é um vale que tem lá em Jerusalém até hoje. Só que no tempo de Jesus, esse lugar era um lugar imundo por duas razões. A primeira é porque
houve um determinado momento da história que naquele lugar se faziam sacrifícios de seres humanos para um deus chamado Moloque. Não eram os judeus que faziam isso, né? Mas houve esse momento. Então, por causa desse fato, os judeus, os habitantes de Jerusalém, consideravam aquele lugar como um lugar impuro, um lugar imundo. E o segundo motivo pelo qual o lugar era um lugar imundo é porque era sujo mesmo. Era o lixão de Jerusalém. As pessoas jogavam lixo lá. Então ateavam fogo a esse lixo e, como sempre estavam jogando lixo, esse fogo não se apagava. Então a Geena era o lixão, era o lugar imundo, o lugar podre, fedido, um fogo que não apaga nunca. Então, quando nós vivemos uma vida somente preocupada conosco mesmos, com o nosso próprio bem-estar, pensando somente em nós, o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Jogando ela no lixo, jogando ela no lixão. Quem vive só para si está deixando a sua vida um lixo, né? Vida vivida sem amor é um lixo, né? É uma porcaria, literalmente. Então, essa passagem do Evangelho, gente, ela é muito pertinente para a festa de Cristo Rei. Por quê? Porque, por um lado, a gente entende e professa a nossa fé, que um dia essa realidade, como a gente conhece, ela vai terminar com esse reino de Jesus Cristo sendo instaurado definitivamente. E o que é o reino de Jesus Cristo, o reino de Deus? É o triunfo do amor, é o triunfo da misericórdia. O mal, já cantava Clara Nunes, né? O pessoal tá tocando samba, eu lembrei dela, né? Tem uma música que fala do juízo final, né? O sol há de brilhar mais uma vez e por aí vai. Aí, em determinado momento, fala: do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Então, em um momento, cremos que o mal será queimado de uma vez por todas. Mas não o mal personificado em um ou outro culpado, em seres humanos, que a gente fala, o seu responsável do mal é esse fulano. Não, é o mal que todos nós temos. Esse mal será queimado em algum momento da história. Queimado pelo fogo do amor de Deus, pelo fogo do Espírito Santo, que vai matar isso definitivamente na humanidade, no universo. Isso é o fim dos tempos, o triunfo do amor, finalmente. A salvação estendida a todos, a todo o universo. Então, cremos que isso vai acontecer um dia, lá na frente, não sabemos quando. Mas, por outro lado, esse reino que virá, ele já está acontecendo todos os dias. Todos os dias nós temos a opção de nos colocarmos à direita ou à esquerda de Cristo. O que significa isso? Todos os dias nós temos a opção de sermos ou ovelhas ou cabras, de sermos bons ou de sermos maus. Todos os dias temos a opção de amar, de sermos misericordiosos, ou de não amar e de não sermos misericordiosos. Se amamos, se somos misericordiosos, estamos nos colocando na eternidade já aqui. A vida eterna já está começando aqui. O céu já está começando aqui. Se optamos por fechar o nosso coração às necessidades dos outros, se optamos por somente pensar em nós mesmos, se optamos em disseminar o mal, então estamos já nos transferindo para o fogo que não se apaga. Estamos fazendo da nossa vida já um inferno. Estamos vivendo num lixão espiritual, né? Está nas nossas mãos optar, né? No livro do Deuteronômio, no Antigo Testamento, em um dado momento, Deus fala ao povo, né? Diante de ti ponho a vida e ponho a morte. Escolhe, pois, a vida e viverás, tu e os teus filhos. A mesma coisa Jesus nos diz: diante de vocês ponho a vida e ponho a morte. Escolham o amor e vocês terão vida. Vocês e os seus filhos, a humanidade inteira. Ele fez isso dando exemplo, nos ensinando.
Então, mais do que olhar para esse texto simplesmente com medo do que Deus possa nos fazer no futuro, achando que Deus vai nos castigar, vai nos jogar no fogo do inferno por qualquer banalidade que a gente tenha feito, que a gente reflita e pense no dia de hoje e entendamos, Ele está nos chamando a atenção, Ele está nos advertindo. Vida vivida sem amor é vida jogada no lixo. Chega, 40 minutos falando já tá bom. Então vamos pedir ao Senhor nessa semana, chegando já no fim do ano litúrgico, chegando no fim do ano, que a gente reflita e repense as nossas atitudes. Escolhamos entre o ódio e o amor, entre o egoísmo e a caridade, escolhamos o amor e a caridade. Porque onde o amor está, aí está Deus, e onde Deus está, está o céu. E a gente pode viver o céu já aqui na terra. Basta a gente querer. Chega, tchau, amém. Obrigado. Boa semana.